A aposta na educação é sempre uma aposta importante e todos os governos devem procurar que essa aposta seja consistente e continuada, quer ao nível das infraestruturas, quer depois ao nível daquilo que está dentro dessas infraestruturas. E parece-me importante que seja ao nível da colocação dos professores, seja ao nível de adequar as escolas dos funcionários de toda a área técnica, que é indispensável para que elas também possam funcionar com o mínimo de vigilância, de apoio técnico, é muito importante para que as nossas crianças possam ter uma aprendizagem e uma qualificação adequada. E, portanto, não sinto assim nenhuma necessidade particular de reagir a estes anúncios, na medida em que são basicamente medidas que já eram conhecidas e que se enquadram na abertura, na preparação da abertura do ano escolar. Talvez a única novidade aqui seja o facto de o Governo ter sentido necessidade de reforçar a colocação de pessoal técnico, não docente. Foi uma das áreas em que se falhou muito o ano passado. Muitas escolas tiveram, como todos se recordam, dificuldade em abrir em pleno, e houve algumas mesmo que estiveram com dificuldades em abrir por falta de pessoal não docente, que demorou muito tempo a ser contratado e isso impediu, portanto, atrasou o ano escolar em muitas escolas. Saudamos, portanto, que o Governo tenha querido colmatar essa falha do ano passado. Espero que seja plenamente colmatada. Não estou em condições, nesta altura, de dizer se isso é aquilo que é adequado ou não para as exigências da rede. Tenho pena que não tenha havido ainda da parte do Governo uma resposta com as dificuldades que foram sentidas na colocação dos professores. Há uma matéria, de resto, para a qual o PSD ontem chamou a atenção, que ainda está sem resposta. Espero que o Governo tenha a oportunidade, por estes dias, de dizer como é que vai reavaliar as dificuldades que foram colocadas nesta colocação dos professores e que deixou muita gente preterida em relação aos concursos que realizou, dado que não foi devidamente prevenida das regras que se seguiram pelo próprio Governo para essa colocação. Mas acho, e esse é o ponto importante, que tanto quanto nós possamos normalizar, do ponto de vista da rede do ensino básico e secundário, mas também do pré-escolar, uma resposta atempada, pública, isso é positivo e é bom, não há ninguém que não goste disso no nosso país, com certeza. Em relação aos donativos de Pedrógão, em primeiro lugar, está satisfeito com a resposta do Primeiro-Ministro? Por outro lado, acha que as entidades privadas que também receberam donativos devem uma explicação às pessoas, nomeadamente a Cáritas e a União das Misericórdias? Bem, em primeiro lugar, quero dizer que valeu a pena ao PSD ter colocado a questão, porque nós, durante muito tempo, aguardámos por uma explicação por parte do Governo e o Governo normalmente furta-se a dar essas explicações. Foi bom que tivesse havido uma explicação pública. Não nos satisfaz no sentido em que nos parece que há um desfazamento muito grande entre aquilo que foi anunciado e aquilo que de facto está a chegar às pessoas. Há um desfazamento muito grande e um atraso sensível. Parece-nos também que a forma como o Governo procurou empurrar para terceiros explicações que, de certa maneira, o Governo também poderia dar, faz parte, num Estado bem organizado, que, em particular, quando estamos a falar de outras instituições públicas, é o caso da RTP, manifestamente é uma instituição pública, que o Governo não lava as mãos do assunto e não peça à RTP para explicar o que é que se passou com as linhas que a própria RTP lançou. Mas, enfim, é uma maneira a que nos vamos habituando de ver o Governo responder. Mas, sobretudo, e este é o ponto que eu queria sublinhar, acho que todo este processo, que foi um processo que mostrou da parte da sociedade civil uma resposta muito generosa, muito altruísta, muito solidária. As pessoas reagiram muito rapidamente àquilo que estavam a ver, perceberam que havia dificuldades nas pessoas que foram mais afetadas, nas famílias, nas zonas que foram mais afetadas pelos incêndios, e quiseram dar uma resposta pronta, rápida. E o tempo vai passando, os meses vão passando e percebe-se que o Estado não está ao mesmo nível da resposta solidária das pessoas. Isto não é uma crítica partidária, digamos assim, é uma constatação que estamos a fazer e que acho que a maior parte das pessoas que quis contribuir para ajudar
não pode deixar de ter este sentimento também. As pessoas reagiram rapidamente para que o apoio, a ajuda chegasse depressa, e o tempo vai-se passando e essa ajuda não chega. Nós sabemos que há coisas que têm de ser organizadas, planeadas, não podem ser feitas com excessos de voluntarismo, mas, caramba, já passou o tempo suficiente para que o Estado pudesse organizar uma resposta mais eficiente. Claro que as instituições privadas, seja a Cáritas, seja a União das Misericórdias, têm também esse dever de explicação pública. Não é pelo facto de não serem do Estado que não prosseguem fins públicos, que prosseguem e que de resto nós enaltecemos muito, e não é pelo facto de se tratarem de donativos privados que estas instituições, que estão habituadas a prestar contas públicas dos apoios que recebem, ainda por maioria de razão, quando os recebem para serem canalizados diretamente para instituições afetadas e para famílias, deverão fazer também esse esclarecimento. Tenho a certeza de que farão. Quer obrigar a Câmara Municipal de Mação quer que seja aberta uma investigação à forma como Rui Esteves, o comandante nacional, geriu os meios neste incêndio de Mação, tanto no primeiro como no segundo. Considera também importante que seja aberta esta investigação? Eu não queria estar a pronunciar-me sobre cada caso em concreto. É sabido que, no que respeita ao incêndio de Pedrógão Grande, foi a própria Assembleia da República, de resto por iniciativa do PSD, que criou uma comissão técnica independente, que deverá apresentar o seu relatório, suponho que durante o mês de outubro. Como digo, é sobre Pedrógão, mas admito perfeitamente que, por aquilo que nós fomos avaliando ao longo destes meses, com o que se passou no combate aos incêndios, que a Proteção Civil tenha várias explicações a dar sobre muitas das ocorrências que se registaram. E, portanto, registro, neste caso, essa queixa, no fundo, dos autarcas de Mação. Há muitos outros, de muitos outros municípios, que perceberam a diferença entre aquilo que ia sendo comunicado mesmo pela Proteção Civil e os meios que efetivamente eram colocados à disposição, e essas coisas têm de ser resolvidas com muita naturalidade. A pior resposta que um governo pode dar e que a administração pode dar é uma resposta defensiva, de se fechar, de achar que isto é uma maneira provocatória de estar a criticar a atuação das entidades. Essa é a pior resposta. E isso está a acontecer? É isso, pelo menos, que às vezes parece acontecer. Uma sociedade madura como a nossa, democrática, desenvolvida, tem a obrigação, quando as questões são colocadas na praça pública, dúvidas são suscitadas, de serem respondidas, e de serem respondidas também com maturidade, com simplicidade, sem arrogância, sem dar a entender que respondem com má vontade. Nós temos do lado do PSD no Parlamento perguntas feitas ao Governo sobre estas matérias e passam-se os meses, às vezes passa-se mais do que isso. Há questões, agora fora dos incêndios, que nós estamos à espera que nos respondam há mais de um ano, há ano e meio, e há uma forma arrogante de não responder às questões. Ora, essa não é a forma que interessa. Quando há responsabilidades, elas devem ser apuradas. Quando alguma coisa não corre bem, isso deve ser corrigido. Quando as coisas correram bem e afinal se levantou uma ideia errada, que às vezes a comunicação social dá eco, como não pode deixar de ser, porque dá eco daquilo que são as preocupações das pessoas, se elas se revelarem infundadas, é feito o esclarecimento, reposta a situação e a normalidade, e é isso que interessa. Em democracias estabilizadas e maduras como a nossa, temos de encarar isto também com normalidade. Dr. Pedro Passos Coelho, a questão que se soube hoje das visitas pagas pela Microsoft, também autarcas e na sua maioria, por aquilo que sai, social-democratas, como é que responde a isto? Não tenho nenhuma ideia de que na maioria sejam social-democratas, eu peço desculpa. É verdade, e isso tem sido noticiado, que há grandes empresas, e nomeadamente multinacionais, que têm essa abordagem de natureza comercial. Não vou fazer comentários sobre as políticas de marketing e de promoção, digamos assim, que essas empresas fazem. Não quero fazer aqui nenhuma observação sobre isso. O que é preciso é que
essas práticas, digamos assim, dessas empresas, sejam contrastadas no que respeita à esfera pública, com aquilo que são boas práticas que devam ser seguidas. E isso sim, tem vindo a público ao longo destes meses notícias de pessoas que podem, na área pública, ter estado associadas a convites dessa natureza e que os aceitaram e que merecem uma explicação pública. De um lado, investigação do próprio Ministério Público, e é natural, o Ministério Público já deu conta de que em muitas dessas situações abriu investigação para saber se há matéria, em termos de lei, que obriga a ação penal ou se não há, e esse é o papel do Ministério Público e deve ser realizado para que todos possam ter noção do que é que deve ser feito e do que é que não deve ser feito, penalizar quem não cumpriu as regras que estão prescritas na lei. O resto é um debate que eu acho que é importante um dia fazer em Portugal sobre a forma como muitas vezes estas empresas atuam. Eu creio que a evolução que se fez ao longo das últimas dezenas de anos é positiva no país. Basta o facto de haver a consciência de querer escrutinar estas situações para se perceber que há uma exigência muito maior da sociedade em querer apurar com transparência as práticas que essas empresas têm, mas, sobretudo, a prática que pessoas que estão ligadas a instituições públicas seguem. E isso deve ser feito com toda a transparência também. E, portanto, o PSD não tem nada a opor, antes, pelo contrário, ao esclarecimento cabal dessas situações. Em relação à lei da imigração, da parte da oposição há quem lhe chame xenófobo. Acha que a mensagem não está a passar da melhor forma? Qual mensagem? A propósito da lei da imigração. Não sei se está a passar ou não. O que sei é que eu tive a ocasião de chamar a atenção para isso numa intervenção que fiz em agosto no Pontal. O PSD votou contra no Parlamento algumas das alterações a essa lei, relativamente a outras alterações abstivemos, mas na altura em que chamámos a atenção para os problemas que poderiam estar a ser criados com as alterações que foram feitas à lei, e eu disse inclusivamente que se tratava de uma cedência ao radicalismo de esquerda no Parlamento, essa cedência para nós é muito evidente, chamei também a atenção que o Governo deveria ter dado outro respaldo e outra importância às recomendações e ao parecer que os técnicos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ofereceram em apreciação dessas alterações. E a verdade é que hoje isso foi conhecido, ainda não conhecemos o relatório, o parecer, digamos, porque o Governo ainda não o forneceu, apesar de nós já o termos pedido, mas houve um jornal que trouxe excertos desse parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E tal como nós tínhamos dito, esse parecer é um parecer muito negativo. O que quer dizer que os serviços do Estado, com muita experiência nessa matéria, desaconselharam fortemente as alterações que foram feitas. Ora, chamar xenófobo ou racista a quem defende a lei que existia e que existiu em Portugal durante vários anos, de resto com o apoio também do Partido Socialista, parece-me evidentemente uma coisa sem sentido. E, portanto, quando nós começamos, chamei a atenção para isso justamente este fim de semana, quando nós assistimos na praça pública à intenção descarada de estar sempre a rotular as pessoas, em vez de discutir as ideias que estamos a discutir, desqualificar e desclassificar aqueles que têm uma maneira de pensar, uma observação diferente da nossa, não é uma forma muito, no plano cívico, adequada de estar e de reagir. E, portanto, em vez de estar sempre a pôr rótulos e a chamar nomes às pessoas, se, em vez disso, defendessem as alterações que fizeram e que, manifestamente, os serviços do Estado consideram que não são uma boa alteração, do ponto de vista técnico, não só não as recomendam, como acham que elas podem trazer alguns riscos para a nossa segurança e aparecem até em contramão daquilo que se tem vindo a verificar ao nível da União Europeia. Quando isso acontece, nós esperaríamos que, pelo menos esses partidos que promoveram a alteração da lei nesse sentido, justificassem as alterações que fizeram com argumentos e que não reagissem, assim como um disco riscado, voltando a chamar nomes a todos aqueles que chamaram a atenção para esses problemas, porque
pelos vistos, o Estado, os próprios serviços do Estado também chamaram a atenção para esses problemas e não fazem com outro intuito que não seja o de zelar pela nossa segurança e por boas práticas ao nível da lei da imigração. Está preocupado com as consequências dessa alteração? Se não estivesse, não tinha chamado a atenção deste problema. É justamente porque estamos preocupados com isso que chamamos a atenção disso. Nós sabemos que vivemos numa sociedade que deve ser uma sociedade aberta e os nossos valores são o de promover uma sociedade aberta. Mas uma conta é ter uma sociedade aberta, outra conta é ter uma sociedade de porta aberta, de porta escancarada a qualquer coisa. Ora, isso é um discurso que é promovido por algumas forças de esquerda mais radical, mas evidentemente porque não têm de prestar contas daquilo que se passa. A nossa segurança exige também que haja a tomada de medidas que, de alguma maneira, vão ao arrepio daquilo que são as ameaças que vão sendo efetuadas. Reparem, ainda há não muito tempo, em Espanha, chamou-se a atenção para isso. Houve um ataque terrorista que aconteceu em Barcelona e aconteceu, apesar de ter havido uma chamada de atenção, nomeadamente de instituições norte-americanas, quanto aos riscos que poderia estar iminente um ataque daquela natureza, e sem que os poderes públicos tivessem tomado medidas preventivas adequadas ao nível de ameaça que existia. Ora, estarmos num mundo como aquele em que vivemos, a ignorar as ameaças potenciais, não é uma coisa que faça sentido. Portanto, nós não queremos uma sociedade fechada, não queremos uma sociedade imobilista, não queremos uma sociedade que discrimine as pessoas, nós devemos tratar todos por igual, mas não podemos viver também sem o mínimo de controlo e de segurança. E em democracia, muitas vezes essa fronteira não é uma fronteira fácil, como estamos a observar nos debates que se vêm travando nas sociedades mais democráticas, que são por definição as mais abertas, mas apesar dessa fronteira não ser uma fronteira muito clara, isso não quer dizer que se tenha de agitar o papão de ter uma sociedade fechada para não atender aos riscos que se correm. E, portanto, não devemos promover os riscos, devemos preveni-los. E devemos preveni-los, de preferência, melhorando as respostas que já temos, nomeadamente na lei, não é piorando. O movimento que foi feito é um movimento que piora a lei no sentido em que nos expõe a mais riscos. Ora, Portugal não era uma sociedade, nem é uma sociedade nem xenófoba, nem racista, felizmente. Para quê ir criando os elementos para que apareçam emergências, reações dessa natureza, se nos expusermos indevidamente a riscos dessa natureza? É esse o nosso ponto e isto merece discussão. Mais do que uma reação imediata, de repúdio, dizer não queremos discutir isso e quem trouxer esta conversa é xenófobo e é racista, essa é a pior maneira de discutir estas matérias. Porque, como estamos a ver em Espanha, em França, na Bélgica, na Alemanha, noutros países, quando essa é a reação, depois às vezes aparecem reações, aí sim, de sinal contrário, exagerado até porventura, cujas consequências depois nós não sabemos antever. Portanto, Portugal até hoje, felizmente, esteve isento desse tipo de ameaças. Era bom que não fizéssemos por nos expor mais a esse tipo de riscos. E que eu saiba, em democracia, nunca é demais chamar a atenção para esses problemas. Obrigado.